tecnologia molda comportamentos, constrói vínculos e redesenha projetos de vida. Para muitos jovens, estar online deixou de ser apenas uma extensão da vida social e se transformou em uma possibilidade real de futuro, de trabalho e de carreira. As redes sociais, que começaram como espaços de conexão, se tornaram vitrines, palcos e, em muitas vezes, ambientes de trabalho. A possibilidade de ganhar visibilidade, de autonomia financeira e de reconhecimento seduz, encanta, mas também cobra seu preço. Por trás das imagens idealizadas, das postagens editadas, com cuidado e dos filtros que suavizam a aparência ou criam cenários mais atraentes, existe uma lógica de mercado que poucos enxergam e compreendem completamente. Um jogo de aparências, números e expectativas que nem sempre corresponde à realidade imaginada e desejada que eles sugerem. O que significa de fato viver da internet? Quais são as oportunidades e quais são as armadilhas escondidas nesse caminho? Quem são aqueles que chegaram lá e alcançaram o sucesso? E quantos ficaram pelo caminho? Neste episódio, nós atravessamos o brilho das telas para entender o que se esconde nos bastidores do trabalho dos influenciadores digitais. Porque, no fim das contas, nem tudo que define o êxito ou o fracasso daqueles que desejam o estrelato das redes acontece diante dos nossos olhos. E é justamente esse outro lado, o que existe além da tela, que a gente começa a desvendar agora. Senão, digitalização acelerada. Bom, meu nome é Thiago Coutinho, eu sou antropólogo, fiz pós-graduação, mestrado e doutorado em antropologia e desde 2016 eu venho estudando esse ambiente digital com uma pesquisa que eu fiz na Fiocruz sobre a circulação das informações que circulam nas redes sociais sobre a Ritalina. E aí, a partir daí, eu me envolvi em diversos projetos relacionados aos ambientes digitais. E no ano de 2020, eu entrei num projeto chamado Internet, Espaço de Disseminação e Enfrentamento de Violência contra Crianças e Adolescentes, que visa estudar, entender essas novas violências que estão sendo feitas contra adolescentes e jovens na internet, como as brincadeiras perigosas e como os castigos físicos. E a partir daí é que eu comecei a me interessar por esse tema da violência e da prevenção a crianças e jovens e adolescentes. Bom, eu acho que a principal mudança que esses aparatos digitais trouxeram para a vida cotidiana foi a velocidade, né? A partir desse avanço tecnológico, com uma maior quantidade de dados, a velocidade das coisas começou a ficar muito mais rápida em termos... Se antigamente você tinha, por exemplo, troca de cartas, se antigamente você tinha, né, aquele formato de música, que é o formato do vinil, que você precisava ir até algum lugar para depositar, para escutar aquele vinil, para depositar aquela carta, hoje em dia é tudo mais rápido. Então, eu acho que uma grande mudança desses aparatos digitais foi a velocidade com que as coisas acontecem, que é uma maneira muito mais rápida. E hoje em dia uma graduação dura 4 anos, por exemplo, de medicina são 6 anos mais a residência, então quer dizer que é muito tempo. A lógica digital transformou não apenas a forma e a velocidade como nos comunicamos, mas também como projetamos o futuro. Para muitos jovens, a ideia de esperar anos por uma formação profissional parece incompatível com a dinâmica imediata das redes, onde o sucesso pode estar ao alcance de um post. Nesse cenário, a percepção de tempo muda, e com ela os caminhos escolhidos para o trabalho, a visibilidade e a realização pessoal. O ambiente digital se apresenta como um atalho possível, uma via rápida em um mundo onde tudo acontece agora. Segundo Thiago, muitos adolescentes veem nas redes sociais uma forma de reconhecimento instantâneo, uma profissão onde não é preciso esperar, estudar ou investir tanto tempo, já que o público já está lá, pronto para consumir. Então, hoje os jovens querem tudo muito na hora por causa das redes sociais. Então, não é à toa que todo mundo escolhe ser um youtuber ou um influenciador digital, independente do conteúdo que aquela pessoa gere, se vai ser um conteúdo de qualidade ou não de qualidade. É uma profissão que vai dar retornos imediatos no sentido, o público já está lá. Você não precisaria estudar, você não precisaria gastar um tempo naquela profissão. Então acaba sendo uma opção mais rápida e uma opção onde você não precisa de um tipo de preparo prévio para isso.
Então, a principal mudança eu acho que está relacionado com essa mudança temporal, que tudo vai ser rápido, tudo vai ser imediato, e isso vai causar uma certa forma de imediatismo nessas novas crianças e adolescentes que estão crescendo. Então tudo vai ser num clique, tudo vai ser aqui e agora. Então, por exemplo, a ascensão dessa inteligência artificial vai fazer com que um trabalho seja feito em 1 segundo, em vez de você ter que ir na biblioteca, em vez de você ter que estudar sobre aquilo. Então eu acho que essa noção de tempo nessa geração vai ser muito afetada por isso. A velocidade e a praticidade oferecidas pelas plataformas digitais mudam não apenas a forma como jovens veem o futuro profissional, mas também como constroem suas expectativas de vida. No entanto, essa realidade digital acelerada não se apresenta de maneira igual para todos. A forma como se acessa e se lida com a tecnologia varia conforme os contextos social, econômico e até geográfico. A pandemia, por exemplo, escancarou essas diferenças e reforçou as desigualdades já existentes. Para muitos, a conectividade abriu portas. Para outros, representou mais um desafio no dia a dia. Quem nos ajuda a entender esse cenário é Tanise Viçosa, formada em Psicologia pela Universidade de Brasília, psicóloga escolar e educacional no programa Ouvir e Acolher da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, também psicóloga clínica com atendimentos online. Com a pandemia, a gente tinha dificuldade de estudar, só tinha o celular para casa, e aí agora eu consigo ter o meu celular, e assim, eu percebo que impactou diferente, né, essa população, né, de baixa renda em relação a outra. Porque, por exemplo, outros pacientes, né, que eu atendo que estão fora do Brasil, eles já têm uma qualidade de vida melhor, assim, né, então é diferente a percepção que eles têm do mundo, né, já fazem a terapia usando computador, e isso é muito gritante, né, pra mim. E então a própria experiência da pandemia, né, e das relações mediadas pela tecnologia, ela foi diferente. Não foi comum para todo mundo, ela foi diferente para classes sociais diferentes, né? As pessoas, mesmo meus pacientes, né, de baixa renda, eles relatam muito isso, assim, durante a pandemia, eles não tinham o que fazer, não tinham muito o que fazer, não conseguiam estudar porque não tinha acesso à internet, né, não conseguiam conversar com seus amigos, né, entraram, assim, tiveram problemas com depressão, enquanto que outras pessoas que já tinham condições melhores, eu vejo que elas jogavam muito, né, e começaram a desenvolver, assim, amizades online, utilizavam o computador mais frequentemente, né, do que o seu celular, e isso modificava tudo, assim, né, a forma como eles viam a pandemia, a forma como isso impactou eles, né, eles perderam muitas habilidades sociais, isso, assim, é fato. Todos eles perderam habilidades sociais e agora estão também tentando reconstruir isso, né? As consequências da pandemia foram sentidas de formas muito diferentes e, em muitos casos, aprofundaram desigualdades. Entre perdas e reconstruções, o convívio familiar também precisou se reinventar. Nesse processo, os pais passaram a observar com mais atenção os comportamentos dos filhos, especialmente diante da exposição cada vez maior ao mundo digital. Foi justamente aí que novas questões começaram a surgir, como aponta a psicóloga Tanise Viçosa, que atua no atendimento clínico de adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, acompanhando de perto os impactos da pandemia sobre a saúde emocional e as relações mediadas pela tecnologia. Às vezes eu também atendo pais, né, quando os filhos entram em crise, mas eu não costumo dar orientações nem falar muito sobre como eu acho que eles deveriam agir. Mas eu gosto muito de saber, né, o que eles pensam. Todas as minhas devolutivas, elas falam também, né, sobre uma questão assim, olha, o seu filho chegou com tal problema, né, a gente tá trabalhando isso assim, dessa forma, mas assim, eu tento não também entrar muito em detalhes, né, pra não expor tanto os filhos, né, porque tem muitas coisas, né, de segredos e coisas assim que eu acho que não faz tanto sentido. Mas é curioso isso, porque eu atendo também pais que têm filhos adolescentes, né, e os pais trazem muito mais essa preocupação com a internet do que os próprios adolescentes, né? E mesmo quando eu tô dando devolutiva, os pais também não ficam falando muito sobre essas questões de internet. Eu percebo que há uma diferença, assim, bem gritante. As preocupações são diferentes, né? Os assuntos abordados são diferentes. Mas quando eu atendo pais, né? Sou psicóloga de pais. Eles já trazem muito assim, peguei o celular da minha filha, vou tentar monitorar, viu que ela tava conversando com gente online que nunca viu na vida, e aí o que eu faço? Então,
Isso aparece na clínica dos pais, né? Não na clínica dos adolescentes. Mesmo na devolutiva. Então, aí os pais chegam, né? Tipo assim, eles realmente já me perguntaram, né? O que eu faço? Eu peguei o celular da minha filha e aí encontrei essas mensagens. Eu acho que ela é muito nova pra ficar falando dessas coisas. Acho que é muito perigoso. O que eu faço? E aí, nesses casos, assim, eu já proponho, né, uma intervenção. Tento buscar, né? Tipo, na idade do seu filho, como é que você agia? O que você pensava? Como era pra você? Eu tento trazer esse olhar, assim, tipo, do passado mesmo, né? Pra eles tentarem se conectar com os filhos, né? De uma forma saudável, que não seja tão punitiva e tão restritiva. A escuta clínica de Tanise revela um cenário de insegurança crescente entre pais e responsáveis. Em seus atendimentos, é comum que as angústias dos adultos sobre o universo digital dos filhos apareçam com mais força do que entre os próprios adolescentes. Ao buscar um caminho possível entre o controle e o cuidado, Tanise aposta no diálogo como ponte para as relações mais saudáveis. Mas é bem complicado, né? Porque, de novo, psicólogos não estão ali pra, né, falar pra você o que você deve fazer. No máximo, né, tentar fazer você ter alguns insights, né? E pensar, mudar um pouco, né? Talvez a visão que você tem da situação. Mas é complicado, porque a maioria dos pais não sabe lidar, não sabe agir, né? Fica com medo e esse medo acaba fazendo com que eles meio que se afastem dos filhos também, né? Porque eles vão tirar o celular da criança ou do adolescente, vão colocar aplicativos de monitoramento, eles vão proibir, né, o filho de usar alguma rede social, colocar horas limitadas, né, para os filhos usarem. E todas essas formas, assim, elas são válidas, mas elas também vão impactar na relação deles com os pais, né? Porque tira um pouco da confiança e da autonomia, né, dos adolescentes. O contexto social interfere diretamente na forma como jovens enfrentaram e ainda enfrentam os impactos emocionais e sociais do uso da tecnologia. Diante das dificuldades, muitas famílias recorreram à ajuda profissional para lidar com os desafios psicológicos trazidos por esse cenário. Uma pesquisa da Agência Brasil, realizada em abril de 2025 com 1.000 brasileiros, revelou que 90% dos adultos acreditam que adolescentes não recebem apoio emocional adequado para lidar com o ambiente digital, e 70% defendem a presença de psicólogos nas escolas como ferramenta essencial de apoio. Outro levantamento da Fiocruz mostrou que entre pessoas de 10 a 24 anos houve aumento de 6% na taxa de suicídio e de 29% na incidência de automutilação entre 2011 e 2022, cenário que especialistas associam à falta de suporte afetivo perante o mundo digital. Nesse processo, o papel dos pais também entra em questão, como acolher, entender e apoiar sem invadir o espaço dos filhos. É nesse equilíbrio delicado que o trabalho clínico se desenvolve, como explica Tanise, levando em conta sua experiência com adolescentes e famílias em contextos de vulnerabilidade social. Quando você começa a observar que uma pessoa tá curtindo muito determinada, tá sendo, como se fala, repetitiva, né, em algumas ideias, alguns encaminhamentos, quando aparece muito repetição, assim, né, tipo de vídeos que vão sempre da mesma lógica, da mesma linha de pensamento, isso é uma coisa importante de questionar, né? Porque, tudo bem, uma vez você receber um link, ou então ver um post que fale sobre um assunto e tudo mais, ok, mas quando é repetitivo, quando acaba se tornando uma rotina, e você é uma pessoa que convive com essa pessoa, né, você já para e pensa, tem alguma coisa acontecendo aí, né, tipo, antes não era assim, mudou agora, né, ou então, se foi sempre assim, ainda assim, né, por que sempre foi assim? Será que então já não tava aí? Já não estava antes, né, esses pensamentos? Ou eles apareceram agora? Na escuta clínica, pequenas pistas como essas podem trazer toda a diferença. Tanise destaca que o ponto de partida nem sempre é claro, mas prestar atenção nos detalhes, nas mudanças sutis de comportamento e nas transformações de discurso pode ser o primeiro passo para uma intervenção mais cuidadosa e afetuosa. Eu acho que não tem, assim, uma receita de bolo, mas se você tá convivendo com a pessoa e você começar a observar, né, tipo, já o que ela postava, onde que ela mudou, isso já diz muito, assim, né, diz que você não tá se preocupando com o outro, né, mas é a mesma coisa quando você tá vivendo, né, convivendo com uma pessoa dentro da sua casa. Em algum momento você nota algumas mudanças, né, mas assim, quando você vê já tá
já é tarde, já mudou. Quando que mudou? A gente não consegue ver, né, esse alerta chegando, a gente só nota depois, quando mudou o comportamento. E eu acho que a mesma coisa acontece online, a gente só nota depois que já mudou, que já virou uma rotina. Então, mas ainda assim, só de você notar, né, e parar pra pensar e começar a conversar com a pessoa, isso já é uma ação interessante de ser feita, né? Perceber mudanças, estabelecer o diálogo, agir com cuidado. No mundo digital, essas atitudes podem ser decisivas para identificar sinais de alerta e apoiar os jovens em momentos de vulnerabilidade. Observar o comportamento online e offline, ouvir sem julgar e oferecer um espaço seguro para a expressão são práticas que fortalecem a conexão e ajudam a prevenir crises. Mas lidar com os impactos da tecnologia na vida dos jovens não é uma tarefa individual ou somente de pais e mães. Isso exige o envolvimento de diferentes esferas. Nesse cenário, a escola precisa ocupar um lugar ativo e consciente. É o que defende Thiago Coutinho, que chama a atenção também para uma questão estrutural muitas vezes ignorada, mas que tem sido trazido muito à tona nos últimos anos: a responsabilidade das próprias plataformas digitais. Bom, eu acho que a educação tem um papel fundamental, que é o papel da literacidade digital, que é muito mais do que uma operacionalização desses aparelhos tecnológicos, é entender a tecnologia de uma forma crítica. Eu acho que a escola não pode se perder nesse assunto. Eu acho que a escola tem que assumir um protagonismo e a escola tem que mostrar uma forma responsável e produtiva de se usar a internet. Então, acho que a escola é fundamental nesse processo de criar uma metodologia, uma pedagogia de ensino para o uso racional, o uso responsável da internet. Então, sempre que a gente fala de violência digital em jovens e adolescentes, sempre cai nos ombros ou da família ou da escola, né, que vê algum erro pedagógico, ou na família que vê algum erro na educação dos filhos. Mas a gente também tem que responsabilizar as plataformas, porque muito desses conteúdos de cyberbullying, de gordofobia, de homofobia, eles geram muito compartilhamento e muito engajamento. Então é responsabilidade também das empresas de promover um uso racional e um uso responsável da internet. Porque muitos desses vídeos, por serem polêmicos, por atrair a atenção de muita gente, eles são lucrativos para a empresa. Então a gente tem que discutir muito o modelo de negócio dessas plataformas para dividir as responsabilidades, para elas não caírem só no ombro da família e na escola. Cena 2. Perspectivas sobre a carreira digital. Se por um lado o ambiente digital trouxe novos desafios para famílias, escolas e profissionais da saúde, por outro, ele também abriu portas antes impensáveis, especialmente para os mais jovens. A ideia de transformar o entretenimento digital em profissão passou a fazer parte do imaginário de adolescentes e jovens adultos, e não faltam estudos que confirmam esse movimento. Uma pesquisa da startup Inflare, realizada em 2024, mostrou que 75% dos jovens brasileiros desejam seguir uma carreira como influenciador, e entre eles, 64% enxergam na influência digital uma fonte de renda. Além disso, dados da Nielsen, divulgados em outubro de 2024, revelam que já existem mais de 500 mil influenciadores brasileiros, com pelo menos 10 mil seguidores no Instagram, um reflexo dessa transformação do social em realidade econômica. Mas será que perseguir esse sonho é sinônimo de sucesso? Para a publicitária Joana Novello, fundadora da agência Acolari, que trabalha com influenciadores e criadores de conteúdo, a resposta está longe de ser simples. Que o mundo é muito grande e que tem lugar para todos, só que nem todos têm lugar nessa realidade, vamos dizer assim. Dá para todo mundo ser influenciador, mas nem todo mundo vai poder ser influenciador. Ser influenciador é um negócio que dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. É óbvio que não é a mesma carga de trabalho de quem acorda às 4 da manhã para pegar 3 condução para ir trabalhar. Mas é um trabalho contínuo, 24 horas por dia. E leva muito mais tempo para você ter a rentabilidade. Quando ela vem, ela é muito maior. Mas dá muito trabalho. Então, não é todo mundo que vai conseguir chegar lá. Mais do que ganhar seguidores, criar conteúdo para as redes virou uma jornada de aprendizado constante. Um caminho feito de testes, erros e reinvenções.
Hoje, ser influenciador não é apenas uma questão de aparecer, é saber contar histórias com um propósito e ritmo claro. É entender de engajamento, estratégias de marca e principalmente de comunidade. A internet transformou pessoas comuns em referência para milhares, às vezes milhões de outras. Mas junto com a visibilidade vem a pressão, o algoritmo, a comparação constante. Nesse cenário competitivo e em constante mudança, quem decide trilhar esse caminho precisa ser decidido, ter força de vontade e determinação. Essa não é uma estrada fácil, muito menos rápida. Joana reforça que apesar da velocidade aparente, não existe fórmula mágica para o sucesso nas redes. E se tem uma coisa que você tem que ter é carisma. É você ser uma pessoa fácil das pessoas gostarem, né? E eu acho que uma coisa que a gente traz muito aqui pra dentro da Colari, que a gente aprendeu durante esse percurso, é de que não existe um caminho igual pra todo mundo. Não tem fórmula pronta, não tem hack de crescer nas redes sociais. Não tem ganhe 100 mil seguidores em 30 dias. Não tem essas coisas, sabe? Cada pessoa é individual, cada conteúdo individual, cada plataforma performa de um jeito, cada conteúdo performa de um jeito diferente em cada plataforma diferente. Então você tem que seguir estudando. O próprio Instagram agora mudou tudo de novo, entendeu? O que eu tinha de conteúdo de aula pra passar mês passado, eu tô tendo que rever todos os conteúdos, porque agora a dúvida é verificado, agora a dúvida é outras coisas. Então muda o tempo todo. O influenciador que não se renovar, ele vai ficar pra trás. E essa renovação, ela às vezes é de dias. Criatividade não é uma coisa que surge do nada, ela precisa ser trabalhada. Às vezes quando você viraliza um vídeo, o vídeo é o mais bobo e supérfluo possível para poder viralizar e pegar 5 milhões de visualização. Aquilo não é uma criação de conteúdo. Então você vai precisar se descobrir como influenciador e daí você começa a testar, né? Então testa trend, testa conteúdo próprio até você encontrar alguma coisa que aquela comunidade de às vezes 1 milhão de pessoas vai gostar de ver no teu perfil depois de você viralizar o vídeo. Enquanto profissionais de mercado reforçam que não existe fórmula mágica, muitos jovens começam a explorar esse universo digital a partir da própria curiosidade, da vontade de se expressar e de construir uma identidade nas redes. É nesse cenário que surgem novos influenciadores, pessoas que misturam autenticidade, repertório cultural, estético e digital, formado por vivências, referências e conhecimentos diversos, e muita experimentação para encontrar seu espaço. Pedro Vendrell Sena é um desses nomes. Criador de conteúdo voltado para moda, arte e cultura pop, ele é estudante de comunicação organizacional na Universidade de Brasília e vem construindo seu caminho no mundo digital a partir da própria vivência e referências familiares. Bom, basicamente a minha família inteira é bem conectada, a gente sempre teve muita influência na internet. Minha irmã é formada em Comorg também, então acho que daí que eu vim pro curso até. E aí meu avô era jornalista, então a gente sempre teve um grande background voltado para essa parte de comunicação. E aí com a internet em si, tipo, desde quando eu era criança eu já via YouTube, já ficava no YouTube, já ficava no Instagram, eu gostava de ficar postando no Snapchat, por exemplo, rede social morta. Eu adorava ficar postando, tipo, mesmo que fosse só pra família. Quando eu era criança eu gostava de ficar postando foto, tirando foto das coisas. E eu acho que hoje em dia, tipo, eu uso mais a internet tanto para fins acadêmicos, né, a gente precisa bastante dessa parte, mas mais para me informar das coisas, tipo, cultura pop, política atual, como tá o cenário do Brasil, enfim. Eu vou usando pra isso. E minha família é basicamente a mesma coisa. Na realidade, até meus pais preferem usar mais a internet pra ficar, Pedro, o que eu fiz aqui? Aí eu dou uma ajudinha neles, mas é isso. Pedro cresceu em um ambiente onde a comunicação sempre foi valorizada, e a internet presente desde cedo. Mas o que começou com postagens despretensiosas foi ganhando outra dimensão com o tempo. Como muitos de sua geração, ele passou por um processo de amadurecimento digital. Começou a explorar outras redes, assumir novos papéis e usar a internet não só para entretenimento, mas também como ferramenta de formação, expressão e futuro profissional. Quando veio a pandemia, todos os meus amigos, tipo, a gente meio que não migrou, mas abriu conta no Twitter, foi explorando outras redes sociais que em 2020 a gente não tinha, a gente tinha 13, 14 anos. A gente ainda não estava muito inserido nessas redes, porque a gente tinha meio que preguiça. Só que aí, né, a gente foi amadurecendo e tal, a gente foi indo para outras redes. Agora a gente, por exemplo, tem o LinkedIn para mercado de trabalho, que é uma coisa que todos meus amigos agora têm. E querendo ou não, é uma rede social que a gente meio que precisa. Então a gente meio que foi migrando para mais redes sociais. Então acho que a gente teve um convívio maior com a internet ainda do que naquela época. Mas com base
páginas que eu acompanho, com as pessoas que eu acompanho, elas usam muito da ferramenta das redes sociais, do Instagram, do Twitter, etc., para poder fazer coisas boas, tipo, por exemplo, eu sei que é um exemplo meio fútil, mas, por exemplo, Luísa Mel da vida, que tem a ONG dela, que usa as redes sociais para promover isso. Então, eu acho que sim, dá pra gente usar as redes sociais nesse âmbito, e eu acho que hoje em dia tem sido usado mais positivamente, porém depende. A decisão de criar conteúdo surgiu em um momento em que o mundo inteiro parou, mas a mente de Pedro continuava em movimento. Durante a pandemia, ele encontrou tempo e silêncio para experimentar novas linguagens, brincar com formatos, testar ideias diante da câmera. Foi também uma oportunidade de lembrar comentários antigos de amigos e familiares que elogiavam sua desenvoltura e carisma ao se expressar em vídeos caseiros. Talvez, pensou, fosse hora de transformar aquilo que sempre foi um talento espontâneo em algo maior. Antes de publicar o primeiro vídeo, ele já estava nos bastidores, pesquisando ferramentas, explorando referências, destrinchando o algoritmo. Criar nesse contexto não era só uma questão de aparecer, era também entender como aparecer. Com tempo, dedicação e um olhar atento ao que gostava e ao que o público queria, o improviso virou método para o Pedro. A produção ganhou ritmo, mesmo sendo uma jornada solitária. Roteiro, gravação, edição, tudo nas próprias mãos. Uma rotina exigente, mas cheia de propósito. Eu faço conteúdo pro Instagram e pro TikTok voltado pra parte de cultura pop e moda. E eu faço realmente desde 2020. Desde 2020, durante a pandemia, eu falei, quer saber? Porque todo mundo sempre, durante a minha infância, falava, você tem tanto jeito com a câmera e etc. E aí, né, que nem criança que fica criando 1 milhão de canais no YouTube. Aí eu, naquela época, tipo, em 2020, eu pensei, vou levar isso a sério. E aí eu comecei a produzir conteúdo. E aí eu fui buscando muito da parte, tipo, o que eu gosto, o que os meus amigos gostam. E aí eu fui vendo bastante dos nichos que eu queria falar sobre, que no caso foi cultura pop e moda. E aí eu fui, tipo, pesquisando bastante sobre como fazer, quais ferramentas eu usar, tipo, quais ferramentas de edição de vídeo, quais ferramentas de edição de foto. Também, ao mesmo tempo, estudando o algoritmo desses aplicativos para a gente conseguir ter uma melhor visibilidade e repercussão. Então, tipo, eu fui bem estudando a fundo para depois eu começar a ver de como era. E aí eu fui basicamente indo na experimentação, tipo, eu fui vendo, dessa forma deu certo, não, dessa forma não deu. Aí eu cortava, aí dessa forma deu certo, tipo, ver quais dias dava para postar melhor, ou então qual conteúdo direcionado as pessoas gostavam mais, se era uma coisa menos bem feita, querendo ou não, ou uma coisa mais, tipo, jogada. E aí eu fui meio que indo, e ao mesmo tempo das coisas que eu gosto, eu fui vendo que as coisas que as pessoas gostavam. Em meio ao isolamento da pandemia, Pedro Sena viu a oportunidade de transformar uma curiosidade de infância em projeto real. O que era brincadeira virou conteúdo, e o que era improviso passou a ser estudo, estratégia e rotina. Como muitos criadores iniciantes, ele se deparou com o desafio de fazer tudo sozinho, conciliando criatividade, técnica e consistência. Mas não estava sozinho. O apoio da família fez toda a diferença nesse começo. Na realidade, minha família me apoiou bastante nesse quesito, tipo, de redes sociais e etc. Porque eles falam, tipo, você tem tanto jeito, você se abre tanto quando você tá falando desse tipo de coisa. Então, a minha mãe fala, você tem um brilho nos olhos quando você tá fazendo essas coisas. É bastante ter uma grande rede de apoio, que eu fico, inclusive, muito feliz com isso. Cena 3. Visão dos jovens. A experiência de Pedro Sena não é a única, e ao mesmo tempo, não é regra. Para muitos jovens, o universo dos influenciadores digitais desperta curiosidade, inspiração, mas também levanta dúvidas. Mais do que fama, números ou seguidores, o que está em jogo aqui são as percepções e os sentimentos diante de uma carreira que parece acessível, mas que também exige muito trabalho. Entre desejos e receios, encantamentos e críticas, esses relatos ajudam a desenhar o cenário real da vida digital para quem está apenas começando. Meu nome é Beatriz, eu tenho 17 anos, acabei de fazer 17, eu estou no 3º ano do ensino médio. De faculdade eu estou entre Direito e Psicologia, eu queria muito fazer na UNB, mas não sei se eu vou passar. E é isso, agora eu só estou estudando mesmo para os vestibulares, mas é basicamente isso. Eu moro com meus pais, não tenho irmãos, então é só meu pai, minha mãe e meu cachorrinho.
esse meu cachorrinho, né, que eu ganhei agora, minha mãe começou, até fez uma conta no TikTok pra ele, e assim, viralizou os vídeos. Ele tem, eu acho que, tipo, 20 mil seguidores lá no TikTok. E é uns vídeos, assim, super bestinhos. Eu até falei pra minha mãe, nossa, mãe, não faz não, porque não vai dar nada e tal. Daí ela fez e realmente os vídeos foram pro For You, assim. Aí ela adora, ela fica gravando ele o dia todo. Aí criou até Instagram. Tem, acho que 3 mil seguidores no Instagram. Ela realmente gosta. Beatriz cresceu como tantos outros adolescentes brasileiros. Conectada, criativa, espontânea. Mesmo sem se lançar oficialmente como influenciadora, ela se aproximou desse universo de forma natural, sem planos, estratégias ou pretensões profissionais. Começou compartilhando momentos do dia a dia nos stories do WhatsApp, observando de perto os bastidores da rotina de uma amiga que já era conhecida nas redes e percebendo, aos poucos, que as pessoas realmente se interessavam pelo que ela mostrava e dizia. Seu relato revela o ponto de partida de muitos jovens. O impulso de compartilhar, o retorno positivo de quem assiste e a sensação de que aquilo pode sim se transformar em algo maior. Mas também já desponta de forma muito lúcida a consciência dos limites, das cobranças e da exposição que acompanham a vida de quem está sempre online. Tipo assim, eu tenho uma amiga, chama Mila Florencio, ela é bem famosa, o canal dela era Na Mala da Mila. E aí eu estudei com ela desde o 8º ano, e aí eu via, né, todo dia ela gravando stories, assim, ela é bem famosa mesmo. E aí eu ficava com muita vontade, sabe? Porque na pandemia, tipo assim, eu gravava todo dia pros meus status do WhatsApp o que eu tava fazendo. E as pessoas realmente gostavam, sabe? Era só meus contatos mais próximos, mas as pessoas realmente gostavam. E todo mundo falava, nossa, você tem muito jeito, cria um canal no YouTube, começa a falar que você vai longe e tal. Mas aí eu nunca realmente comecei, sabe? Mas eu gostava muito de gravar no dia a dia. E é isso, foi mais por conta dela, sabe? Que eu via ela e eu falei, nossa, que legal, podia ser eu, sabe? Eu acho muito legal, mas eu acho, ao mesmo tempo eu acho muito difícil, sabe? Porque vendo ela, tipo, no dia a dia, a Mila, eu via que, tipo assim, às vezes ela, sei lá, não queria gravar, mas ela tinha, sabe? Tipo assim, porque ela tem fã, então eu ficava pensando, sabe? Nossa, imagina se eu fosse famosa, eu teria que, tipo assim, dar satisfação na minha vida meio que o tempo todo, sabe? Então, às vezes, sei lá, hoje eu não quero fazer nada, não quero gravar nada, não quero falar com ninguém. Provavelmente eu não ia conseguir, sabe? Se eu fosse famosa mesmo. Beatriz nunca chegou a criar um canal ou se lançar oficialmente como influenciadora, mas sua vivência próxima desse universo, especialmente por acompanhar de perto o trabalho da amiga Mila Florencio, deixou marcas importantes. Entre a admiração e o receio, ela passou a refletir sobre os bastidores da fama e os desafios de viver sob os olhos do público. Então eu acho que, tipo assim, é uma coisa muito legal, eu realmente acho que... muito legal mesmo, eu realmente gostaria. Só que ao mesmo tempo tem seus contras, que é isso, sabe? Você ter que meio que dar satisfação da sua vida. E também não poder reclamar se alguma informação for vazada, sabe? Tipo, eu tenho muito esse ponto de vista, tipo, sei lá, alguém falou da sua vida. Mas, tipo assim, as pessoas meio que têm esse direito que você fala da sua vida abertamente também, sabe? Então acho que deve ser muito difícil manter uma vida privada, uma vida dividida, tipo, a vida que eu posto e a vida que eu realmente tenho. A partir do olhar de Beatriz, fica clara a contradição que muitos adolescentes percebem, o desejo de viver da própria imagem e o medo de se perder dentro dela. Beatriz compreende que nas redes a exposição é uma moeda de troca e que quanto mais seguidores, maior a vigilância, o julgamento e a cobrança por presença constante. Mesmo sem nunca ter criado um canal, ela já reflete como alguém que entende o jogo e os riscos de se tornar visível demais nas redes. Eu acho que a partir do momento que você, tipo assim, é famoso e vai falar sobre alguma coisa, você tem que pensar muito sobre o que você vai falar, sabe? Se isso vai impactar a pessoa de uma forma boa ou uma forma negativa. Porque você não tá falando só igual eu falava pros meus status, que era o quê? 30 pessoas, sabe? E aí era uma coisa mais privada, mas a partir do momento que é muita gente, eu acho que você tem que pensar muito. Eu acho que depende, acho que positivamente, mas com certeza tem algumas coisas que as pessoas já falaram que podem ter impactado negativamente, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Como muitos adolescentes, Beatriz sente a pressão de decidir o futuro profissional ainda em meio a tantas dúvidas e descobertas. Entre psicologia e direito, ela demonstra interesse por temas profundos, comportamento humano, justiça, empatia, responsabilidade. Seja qual for o caminho, fica claro que sua curiosidade sobre o outro e sua reflexão sobre o próprio lugar no mundo digital fazem parte de um olhar atento, sensível, cada vez mais comum entre jovens que não se contentam em apenas seguir tendências, mas que querem entendê-las.
tipo assim, passei a vida toda meio que sem saber o que fazer. Então, não é nem certeza, sabe? Essas duas escolhas. Mas eu acho muito interessante, tipo assim, psicologia, porque você analisa tudo do cérebro, sabe? Tipo, a relação com as pessoas, eu acho isso muito legal. Tipo, como a nossa relação com os outros funcionam e tal. E direito de uma certa forma também, sabe? Tipo, eu queria mais na área criminal, sabe? Então, analisar por que uma pessoa fez certo crime, ou por que não, ou se tem algum transtorno, por exemplo. Coisa assim, mas, tipo assim, essas duas opções é mais, tipo, porque eu realmente não sei o que eu tenho certeza, sabe? Não tem uma coisa que eu fale, não, isso aqui eu tenho certeza que eu quero. Eu nunca tive isso. Beatriz não está sozinha nessa dúvida entre caminhos. A internet também faz parte da vida dela. Influencia, inspira, mas o futuro ainda parece uma paisagem embaçada. Assim como ela, milhares de jovens também vivem esse tempo de descoberta. Todos nós, pais, educadores, especialistas, e especialmente eles, os próprios adolescentes, mudamos, experimentamos, observamos. Entre o encanto e a cautela, os planos vão sendo desenhados um pouco a cada dia. No meio desse processo também está a Maria Eduarda, de 17 anos. Ela está no 3º ano, em plena maratona de vestibular, e tem o sonho de estudar arquitetura na UNB. Mesmo super conectada, o que ela quer mesmo é criar, transformar espaços, pensar o mundo para além das telas. Eu sou um pouco viciada assim, no celular, como eu acho que a maioria das pessoas da minha idade. Eu uso muito para redes sociais, tipo, vejo muito TikTok, ou até mesmo para assistir séries, Instagram. E eu uso muito também para falar com os meus amigos. E na parte escolar também, a minha escola usa a plataforma Teams, então os professores postam muita coisa por lá, ou pelo Estuda também, minha escola utiliza. Então eu uso tanto para minha vida social, mas também para a vida escolar. Meus amigos também usam bastante o celular, a maioria fica online o dia todo, que nem eu. Mas eu acho que agora, como a gente está no último ano, a galera começou a utilizar um pouco menos e tá focando mais nos estudos. Ou tenho alguns amigos também que têm outros hobbies, tipo, que gostam muito de ler e aí acabam utilizando menos. Mas, em geral, o que eu percebo é que, mesmo que as pessoas não estejam utilizando, tá sempre perto. Então, normalmente, respondem sempre na hora ou não demoram muito para perceber. A rotina dela parece com a de muita gente da mesma idade. Celular sempre por perto. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Escola, amigos, descanso. Mas entre uma notificação e outra, vão surgindo também pequenas escolhas, prioridades novas, outro ritmo. Eu acredito que nos dias de hoje, tipo, as plataformas digitais cresceram muito, então tá tudo meio interligado, mas a maioria dos meus amigos não quer seguir profissões que estão necessariamente diretamente ligadas com a internet. Tipo, lógico que a tecnologia ajuda bastante, mas em geral são poucos que eu conheço que querem seguir, tipo, alguma coisa digital. A maioria das pessoas, talvez os mais próximos que eu conheço, seria tipo marketing e essas coisas que se interligam mais. Quando eu era criança, eu queria muito ser youtuber, mas acabou não dando muito certo. Eu até cheguei a criar um canal, mas eu desisti um tempo depois. E também acho que TikTok ou blogueira assim, no Instagram, mas nunca foi algo que eu realmente corri muito atrás. Mas eu tive uma época, acho que até meio do ano passado, eu queria trabalhar com moda, então eu pensava em utilizar meu Instagram ou minhas redes sociais para conseguir, tipo, explorar melhor esse meio e crescer, mas eu acabei desistindo também. Maria Eduarda até pensou em ser youtuber, usar as redes para falar de moda, mostrar o estilo, mas essas ideias ficaram pelo caminho. Hoje, o que chama mais atenção é o desejo de criar no mundo real, com projetos e perspectivas que vão além da câmera do celular. Eu acho que, principalmente no Twitter, as pessoas, às vezes, os comentários negativos são muito grandes, e mesmo que não seja direcionado para mim em específico, pode ser para algum amigo meu ou para alguém que eu acompanhe, ou até aleatório, assim, na timeline,
às vezes fica um clima bem pesado, assim, nas redes sociais, e as energias negativas impactam muito e eu acabo sentindo parte, assim, dos comentários do hate, mesmo que não seja direcionado para mim em específico. Recentemente, um vídeo de uma estudante lá bombou, assim, no TikTok, e a escola, como os alunos estavam usando uniforme, estava gravado dentro do ambiente escolar, eles pediram para tirar o vídeo, tanto pela segurança dos próprios alunos, acho que também um pouco pela imagem da escola, mas eles comentam bastante sobre isso, eles pedem pra gente ter cuidado com o que a gente expõe, principalmente agora, na época da gincana, que as equipes estão criando Instagrams e contas no TikTok, eles pedem pra gente tomar cuidado para não criar um ambiente propício a cyberbullying, nem nada do tipo, e também preservar a nossa imagem. Mesmo sem estar diretamente no centro da exposição, Maria Eduarda sente o impacto do que vê. As redes, às vezes, pesam. A escola até entrou na conversa, pedindo cuidado com o que se posta, tentando proteger não só a imagem, mas o bem-estar de todo mundo. Beatriz e Maria Eduarda têm em comum um olhar atento, não idealizam demais e nem demonizam. Navegam com os pés no chão, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre o que atrai e o que afasta, entre o que pode ser sonho e o que precisa de pausa. A vida digital faz parte da vida, mas não é tudo, e talvez essa seja a chave para seguir em frente. Saber quando mostrar e quando recolher, quando curtir e quando simplesmente ficar em silêncio. Cena 4. Opinião paternal. Enquanto os adolescentes e jovens vão construindo suas percepções sobre o mundo digital a partir da própria vivência em casa, os pais acompanham esse processo de outro lugar, às vezes com admiração, às vezes com o pé atrás, tentando entender, orientar e, quando possível, proteger. Fernanda Vieira de Souza é mãe da Maria Eduarda. Psicóloga e servidora pública, ela cresceu em um tempo sem redes sociais, mas hoje observa esse universo com atenção redobrada, tanto em casa quanto no trabalho. Quando ela era pequenininha, que ela falava, eu quero ser youtuber, quero ser... Eu falava assim, é igual jogador de futebol, todo menino quer ser, não consegue sucesso, né? Eu vejo a mesma coisa nas redes sociais. Não estou desmerecendo o trabalho deles, né? Acho que eles trabalham muito, pegaram um filão aí e ralam pra caramba. Mas é um em milhares que se sobressai. É um em milhares que fica milionário ou que tem milhares de seguidores. A maioria fica ali no basiquinho, né? O olhar atento de Fernanda reflete uma preocupação crescente, entender como as redes sociais influenciam comportamentos e emoções, não apenas em casa, mas também em sua atuação profissional. Para ela, o desafio não está em evitar a tecnologia, mas em promover o uso consciente, num ambiente onde padrões rígidos e reações agressivas muitas vezes dominam o cenário digital. Não tem como fugir mais da tecnologia nem das redes sociais, né? Não adianta a gente fingir que a gente mora num mundo sem rede social, não existe. Rede social está aí e a gente é que tem que fazer o bom uso ou não. Eu considero que como psicóloga, eu pesquiso muito na rede social, então eu vejo muito comportamento de pessoas, de influências que podem influenciar o comportamento de outras pessoas. Eu vejo muito, me chama muita atenção os comentários, né, de como as pessoas reagem, né, até de forma agressiva ao que é postado, e vejo que tem, assim, de imposição de padrão de beleza, de padrão de comportamento, de padrão de status social. Tudo isso eu observo, tentando ter um olhar um pouco mais crítico por conta da minha formação. Então, às vezes, um paciente vem com uma demanda X, e aí eu falo, você conhece a blogueira fulana? Por exemplo, eu tenho uma paciente deprimida grávida. E aí tem uma blogueira que falou de como foi a gravidez dela com depressão. Então, eu uso esses links, entendeu? Porque aí fica mais fácil a pessoa entender de uma pessoa famosa que também está acontecendo com ela. O olhar de Fernanda é atento, mas também crítico. Ela entende a força das redes, reconhece o valor que elas podem ter, tanto como ferramenta de informação quanto como espaço de expressão.
Mas Fernanda sabe também que por trás de tantos filtros, curtidas e performances, existem pressões silenciosas que moldam comportamentos e expectativas, muitas vezes sem que a gente perceba. Em casa, ela tenta abrir esses bastidores para a filha, mostrar que nem tudo que parece perfeito na tela resiste ao mundo real, que por trás das fotos com muitas curtidas podem existir inseguranças pessoais, contratos comerciais que influenciam o conteúdo, ou simplesmente o esforço constante de se encaixar, de ser aceita e reconhecida em um ambiente onde a aprovação virtual muitas vezes dita quem somos. Fernanda não fala a partir do medo ou da rejeição à tecnologia, fala de um lugar de cuidado, de quem quer que a filha cresça com um senso de proporção necessário para viver nesse mundo hiperconectado sem se perder nele. Então, nem tudo que é postado é real, nem tudo que aquelas pessoas falam e mostram é verdade, e cada pessoa tem um contexto. Então, eu tento educá-la para ela perceber isso, né? Que às vezes ela vê meninas da idade dela milionárias por fazerem dancinhas, ou com milhares de seguidores que ela julga que são amigos, mas são pessoas também que no comentário detona, né? Então, eu tento passar esse senso de percepção da realidade para ela, né? Às vezes ela vê um corpo perfeito, um nariz perfeito, roupas lindas, e aí eu mostro que são realidades diferentes, que às vezes as roupas são emprestadas, e que às vezes é filtro, para ela poder também ter um pouco dessa criticidade quando ela recebe essas informações, por conta da idade, né? Muito nova, muito influenciável, um padrão de mídia vindo aí que nem sempre as meninas correspondem, né? Padrão de beleza, padrão de roupas, de estilo de vida, né? Então eu tento fazer minha parte por aí. Fernanda representa uma geração de pais que reconhece, não dá mais para ignorar a internet. Não adianta fingir que as redes não existem, é preciso estar junto, orientar e discutir. Ao invés de interditar ou proibir, ela propõe um diálogo e análise crítica. Acredita que o primeiro passo para navegar nesse novo mundo é reconhecer que ele exige atenção, mas também abre caminhos. E é nesse mesmo esforço, o de entender o impacto das redes na vida dos filhos, que outro pai, João Pedro, compartilha suas experiências. Ele já apareceu no primeiro episódio da série, no papel de psicólogo, falando de sua experiência na profissão e o impacto do uso constante das redes. Agora, volta para contar como esse universo entrou em sua casa de forma inesperada, e por vezes, de forma profunda demais. Minha filha, cara, é uma coisa interessante, sabe? Dentro de casa é uma menina que teve a primeira experiência amorosa na internet. O caso talvez seja interessante de contar, porque ela entrou num jogo que você encontra outras pessoas, e nesse jogo ela tinha que assaltar não sei se assaltar um banco ou fugir de uma cadeia, e saía por um mundo virtual. E ela, nesse jogo, conheceu um avatar, ela tinha um avatar, e ela conheceu um avatar, e o avatar convidou ela para entrar num carro. Eles entraram num carro, subiram um morro, virtualmente, e ficaram assistindo o pôr do sol, conversando virtualmente. E ela se apaixonou pelo avatar, porque foi um momento romântico, assistindo um pôr do sol naquele mundo virtual, sabe? E foi muito forte para ela, muito significativo aquilo. E aí eu comecei a me atentar, olha só como é que é, né? Realmente, aquilo é como se tivesse, para mim, só vale a pena se eu for subir o morro de carro de verdade, ver o pôr do sol, sentir o vento, os odores, né? A companhia da pessoa, assim, contato. E para ela, não, para ela teve a mesma potência dentro de casa, num dia chuvoso, só que vendo o pôr do sol com o menino. E depois ela conseguiu se encontrar com o menino no jogo várias vezes, e na verdade a gente nem sempre sabe quem está do outro lado de verdade, se é um menino ou não, mas ela teve uma relação afetiva com essa pessoa durante um tempo. E ela tinha, acho que 11 anos. Na infância e adolescência, tudo é aprendizado. Um gesto, um olhar, um jogo. Mas o que acontece quando essas vivências passam a ocorrer dentro de uma tela? E quando o afeto, o encantamento e até o trauma nascem num ambiente digital, muitas vezes sem que os adultos percebam?
que João Pedro descobriu, anos depois, é que aquele mesmo espaço virtual que proporcionou um momento de beleza para sua filha também foi palco de um episódio doloroso. Foi no mesmo ambiente, aparentemente inofensivo, que algo se quebrou, sem barulho, sem testemunhas, mas com marcas que viriam à tona muito tempo depois. E também sofreu o primeiro abuso sexual no mesmo jogo com outra pessoa. Só que eu entrei no quarto e o jogo tinha uma espécie de um bug que se você encostasse os bonecos um no outro, ele ficava meio que pulando em cima do boneco. E aí ela deitou no jogo e o cara botou o boneco em cima e ficava pulando. E aí o cara ficava escrevendo coisas, né? Ai, 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 esses gemidos, né? E quando eu entrei, ela também com 11 anos de idade, porque era a mesma época mesmo, eu olhei e falei, que é isso? Aí ela, não é nada, não é nada. E aí, 2 anos depois, conversando comigo, ela chorando, veio me falar que naquele dia a pessoa tinha tinha induzido ela a deitar e fazer aquilo. Então eu não sabia nem que a minha filha tinha muita ideia sobre isso, né? E são jogos para criança. Então a gente, assim, quando ela se deu conta, que a gente chama até de trauma tardio, né? Quando ela se deu conta do abuso, ela precisou falar comigo 2 anos depois. E ela, nessa época que ela contou comigo, ela estava tendo crises de ansiedade, de pânico, né? Com taquicardia, sudorese, sem saber de nada, assim. Sem buscar culpados fáceis, João Pedro compartilha um alerta. O que aconteceu com a filha dele não é um caso isolado. Em seu trabalho como terapeuta, ele vê crescer o número de crianças e adolescentes com crises de ansiedade, pânico e sintomas que muitas vezes estão relacionados ao que vivem ou sofrem nas redes sociais e jogos online. A infância não é mais a mesma, e os riscos hoje nem sempre vêm da rua. É um novo tipo de exposição, silenciosa e constante, que atravessa os muros das casas e desafia pais, educadores e profissionais da saúde mental. Eu não quero culpar nem botar culpa nesses jogos, nessas coisas, mas a gente tem que ter cuidado, porque eu estou falando da minha filha, mas a crise de ansiedade nas crianças, pré-adolescentes e crianças, está cada vez mais frequente. Aí sim, eu falo da minha experiência em consultório, que eu tenho recebido, né, com crise de pânico, numa idade e numa estrutura familiar convencional, tranquila, sabe? As conversas até aqui deixaram no ar uma série de questões importantes sobre a relação dos jovens com a internet. Como proteger sem isolar, como cultivar senso crítico sem sufocar o desejo de pertencer, como ajudar os jovens a crescer no mundo onde o digital está em tudo, mas nem tudo que está ali é seguro ou saudável. Nos próximos passos dessa jornada, o olhar se amplia. Pesquisadores, educadores e os próprios jovens nos conduzem por caminhos onde convivem riscos e descobertas, limites e possibilidades. O que se pode esperar de uma geração que cresceu deslizando o dedo sobre a tela, mas que mais do que nunca quer ser ouvida fora dela? Ficha técnica, episódio 2, Desafios do mundo digital. Realização, Caio Feitosa de Almeida Cruz. Com o apoio de Carlos Eduardo Machado da Costa et. Narração, Caio Feitosa de Almeida Cruz e Lara Feitosa de Almeida Cruz. Texto, roteiro, edição e captação de áudio, Caio Feitosa de Almeida Cruz. Entrevistados: Thiago Coutinho Cavalcante, Danise Viçosa, Joana Novello, Pedro Vendrell Sena, Beatriz Terra, Maria Eduarda Castro, Fernanda Vieira, João Pedro Abreu,